Então, deixa eu primeiro dar um oi pro pessoal. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar, porque eu vejo que tem pessoas novas aqui no Instagram, algumas pessoas vindo lá do Instagram da Vanessa. Então, eu me chamo Andréia Silva, eu sou enfermeira. E a cada 15 dias, a cada 21 dias, sempre quando a nossa agenda de plantões, a nossa escala de plantão permite, eu convido algumas pessoas que eu considero muito especial para compartilhar o conhecimento, a expertise delas aqui no Instagram. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para estar comigo, ela já sabe disso, mas vocês não sabem. Eu vou deixar ela se apresentar. Mas eu vou dizer por que ela é especial. Ela é especial porque, primeiro, né, ela é uma excelente mulher, uma grande mãe, eu admiro muito o ser humano que a Vanessa é. E segundo, porque ela é minha ex-aluna e hoje qualifica o cuidado de enfermagem. Vanessa, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal antes da gente começar nossas perguntas. Obrigada, minha eterna professora. Eu quero te agradecer primeiramente pelo carinho, pela oportunidade de estar participando nesse projeto maravilhoso. Agradeço a presença de todos que estão aqui na live, agradeço os que vão assistir posteriormente também. E eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho atualmente no pronto-socorro infantil e fui aluna da professora André no auxiliar de enfermagem. Vanessa, eu queria dizer para você que nesse momento eu também não estou preocupada com o número de visualizações, porque a live ela vai ficar gravada. É um sábado à tarde, a gente sabe que a vida real é bem corrida, mas com certeza as pessoas vão poder compartilhar, saborear, experienciar um pouco do seu conhecimento posteriormente. E segundo, que eu queria que fosse algo bem informal, porque aqui no Instagram eu tenho pessoas que já são profissionais de longa data, como eu tenho pessoas que estão começando na profissão agora, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar de um conhecimento bem específico. Eu convidei a Vanessa para compartilhar com ela a rotina dela no pronto-socorro infantil, mas o grande desafio para quem vai para a área pediátrica é a parte de administração de medicamentos. Nós sabemos que a criança ela não é um adulto pequeno, ela tem toda uma complexidade que é própria dela, e o cálculo da dosagem, o modo de preparo dessas medicações realmente são muito especiais. Então, a Vanessa ela está aqui conosco hoje para compartilhar toda a expertise e diz que ela faz com excelência diariamente. Mas, Vanessa, antes de falar das medicações, eu queria que você compartilhasse com o pessoal como nós nos conhecemos. Você se lembra? Me lembro, foi no colégio, no curso de auxiliar de enfermagem, a primeira matéria foram técnicas básicas. E eu lembro que nossa primeira troca assim, de informação foi durante uma aula sobre lavagem das mãos na técnica. E eu estava usando brinquinhos pequenininhos, assim, aí a senhora deu exemplo que algumas instituições permitiam, mas que a acho que a N... eu não lembro NR30, agora qual é o nome. é a NR30. NR32 não permite, que mesmo sendo pequenininho, que para as aulas eu poderia usar, mas que para trabalhar no hospital a gente não poderia. Eu lembro que foi assim, na minha primeira experiência com a senhora muito séria na aula a princípio, assim. Eu lembro que foi uma das professoras que chegou mais séria na sala. E aí que depois, com o tempo, a gente conseguiu se conhecer melhor, e conseguiu ir trocando mais experiência, mas foi assim, sem dúvida alguma, uma das professoras que mais agregou na minha experiência, até hoje. Ah, muito obrigada. Eu lembro Agora a gente pode. da senhora até hoje, quando eu tô trocando leite, quando eu tô abrindo um campo estéreo. Quando se trata do paciente, né, a gente tem que levar uma seriedade pelo fato de ser escola, ter aquele rigor técnico e porque eu quero formar de verdade os pacientes, os profissionais de excelência no mercado, né? Ju, Vanessa, hoje eu te convidei aqui porque um dos grandes desafios que os meus alunos têm, a grande maioria das perguntas, quando eu abro minha caixinha de perguntas sobre medicação, administração e preparo de medicações na área pediátrica. Como você atua no pronto-socorro infantil, o pronto-socorro ele tem uma peculiaridade que na unidade de internação não tem. O estresse, a rotina, o número de pacientes, eles são verdadeiros desafios para nós, né? Então, eu preparei aqui, eu selecionei as principais perguntas que os meus alunos fazem e gostaria de compartilhar com você, tá bom? Para você que está em casa,
Para você que está em casa, pessoal, às vezes eu vou desviar o olhar, porque eu quero aqui ver as perguntas que o pessoal está fazendo para a Vanessa. Se você tiver perguntas a realizar a ela, pode escrever aqui no chat, que eu vou repassar e com certeza ela vai ter prazer em responder a todos vocês, tá bom? Vanessa, a primeira pergunta é: quais são os principais desafios que você enfrenta diariamente no pronto-socorro infantil, especificamente para a administração de medicação pediátrica? Um dos principais, eu diria assim, não é um problema, né? Mas um dos maiores desafios que nós temos é trabalhar o estresse dos pais. Durante a administração da medicação na pediatria, principalmente quando nós vamos fazer medicação endovenosa, que nós precisamos pegar um acesso venoso, geralmente na pediatria a gente já deixa lá o JP salinizado para posteriormente nós fazermos uso para não precisar ter que fazer, né, uma nova punção, principalmente porque na pediatria tudo é muito delicado. Então, qualquer oportunidade de fazer punção de primeira tentativa para a gente é valiosíssima, porque tem toda a sensibilidade da criança já doente, debilitada, o acesso é mais difícil, a veia é bem fininha. Então, um dos desafios que nós temos é trabalhar o estresse dos pais. Eu trabalho no período noturno. Então, muitas das vezes, a mãe, quando ela chega com a criança para mim no pronto-socorro, ou essa criança já foi retirada do colégio pela tia, ou pela avó, ou ela saiu do trabalho cansada, passou, pegou a criança no colégio e viu que a criança não estava bem, às vezes o colégio não notificou. Então, tem já o estresse do cansaço físico, que já se passou durante o dia inteiro de trabalho, e ela achou que ia descansar, e não conseguiu descansar, tem que ir pronto-socorro. O desgaste de ver o seu filho passando mal, porque nós, como mães, sabemos que tem uma sensação de impotência muito grande quando você não sabe o que fazer com o seu filho doente, ou aquela criança que já foi medicada em casa, já foi observada já 2, 3 dias em casa e a criança não progride com evolução de melhora. Então, a princípio, nós precisamos da confiança desse pai, dessa mãe, passar para eles confiança de que você sabe o que está fazendo, ter tranquilidade, ter paciência, entender que 98% daquele estresse dele não é voltado para nós da enfermagem. É todo esse desgaste, é todo esse contexto, né? E nós precisamos que os pais estejam calmos para que as crianças também estejam mais colaborativas. Às vezes, algum procedimento que a gente vai fazer, por exemplo, coleta de líquor, a criança fica numa posição desconfortável, é nós que seguramos a criança pela segurança dela. Então, às vezes, os pais ficam desconfortáveis com essa intervenção da enfermagem também, porque eles se sentem impotentes, e a intenção não é essa. É passar tranquilidade para os pais, passar segurança para os pais, para que eles entendam que não importa o que eles passaram até chegar ali, que ali agora é o momento em que o filho dele vai ser medicado, que vai ter melhora, que vai ser acompanhado pela equipe e conseguir que eles sejam mais colaborativos possíveis com a gente. Tem alguma estratégia que especificamente você, com o seu jeitinho, você utiliza para acalmar os pais, para diminuir esse nível de estresse quando o paciente chega ao pronto-socorro? Olha, eu gosto de sempre cumprimentar os pais, olhando nos olhos, eu sempre me apresento. Eu gosto de mostrar a prescrição, eu faço questão de mostrar a prescrição médica, faço questão de mostrar a medicação. Na pediatria, muitas vezes as doses são muito reduzidas, principalmente quando é bebê, né? A miligramagem que é aspirada é baixíssima, chega a ser 0,3, 0,5 miligramas para ser rediluída, para ser inserida na bureta. Então eu gosto de mostrar para a mãe, para o pai, que a quantidade que está sendo administrada é uma quantidade pequena, porque depois quando eu vou fazer a rediluição no sorinho, vai parecer que eu estou administrando a ampola inteira na bureta. Então eu gosto de mostrar para eles o passo a passo de tudo que está sendo feito. Eu acredito que dessa forma eles ficam sim mais tranquilos, mais calmos. Graças a Deus até hoje eu nunca tive problema em relação a pais com administração de medicação. Mas eu sempre faço isso. Eu faço no adulto também, mas na pediatria é uma prioridade. Mostrar para os pais tudo que está sendo feito passo a passo. Aspiração de medicação, a diluição e a rediluição. Que bom. A segunda pergunta que eles me fazem é a seguinte: como você lida com a pressão de administrar a medicação na criança, considerando que as doses de administração pediátrica elas são muito pequenas?
Como é que você lida com essa pressão de ter que preparar medicações em doses tão pequenas, de modo rápido, né? Porque o pronto-socorro, a dinâmica do pronto-socorro é algo bem aguda, né? O paciente chega, medica e já precisa dar uma resposta imediata, né? Como é que é isso para você? Com o tempo, nós acabamos acostumando com essa rotina, né? Então, é, chega um ponto que para nós já não tem tanta pressão mais, porque realmente é tudo muito rotineiro. De quando a gente pega plantão até 1 hora da manhã, o pronto-socorro é bem agitado. Então a gente acaba acostumando com essa loucura toda. Mas eu acho que um dos fatores que colaboram muito com o meu trabalho é essa questão de eu fazer essa dupla checagem com os pais. Porque eu não fico preocupada depois se eu fiz a medicação certa, se eu não fiz. Eu tenho certeza que foi feito direitinho, porque eu fiz na presença dos pais, foi feito uma checagem, assim como coleta de material. É sempre feito checagem da etiqueta. Eu sempre etiqueto os tubos, sempre na presença dos pais. Então, se posteriormente tiver algum problema no laboratório ou alguém perder alguma amostra, eu fico tranquila, porque eu sei que o meu material foi bem etiquetado. Os pais conferiram também, conferiram os dados na etiqueta. Eu acredito que essa dupla checagem para todo profissional de enfermagem, tá? A gente fala muito disso no curso, né? Dupla checagem, dupla checagem. Chega uma hora que parece uma coisa assim, até repetitiva, maçante, parece que não é importante, mas é sim. É sim porque, como a senhora falou, tem noite que a gente está medicando 6, 8, 10 crianças simultaneamente. Então, às vezes, a doutora chega e fala, Vanessa, cadê o Pedro? Eu nem sei quem é Pedro, gente. Eu nem lembro quem é o Pedro, eu tenho que olhar o prontuário. Mas eu sei que a medicação foi feita corretamente, porque eu chequei, eu só checo aquilo que eu administrei e eu só administro com o preparo feito dupla checagem com os pais. Ok. Eu acho que isso ajuda bastante. Sim, e isso que você falou é bem importante, Vanessa, porque quando a gente trabalha com excelência, seguindo cada passo da segurança medicamentosa com o paciente, a gente fica até tranquila se lá na frente tiver algum tipo de evento adverso, de você ficar tranquila de que você fez exatamente conforme a determinação do protocolo, você checou com a mãe, você fica até segura de saber que eventos adversos eles acontecem, mas que ele não estava relacionado diretamente ao seu trabalho, porque você executou o trabalho com excelência, não é mesmo? Sim, é uma tranquilidade, é um respaldo também, né? Sim. Para nós profissionais da área, se caso acontecer uma reação alérgica, algo inesperado, algo que a criança nunca apresentou antes, eu tenho o respaldo de saber que foi feito na presença dos pais, que eles viram que eu fiz a prescrição direitinha, né? Então isso dá pra gente uma tranquilidade. Ok. A próxima pergunta que eles me fazem é quais são as habilidades técnicas que você considera essenciais para atuar com eficiência em um ambiente de emergência pediátrica, principalmente no que diz respeito ao preparo e administração de medicamentos. Então, quais são as habilidades técnicas que você considera fundamental para medicar a criança nessa situação de pronto-socorro? Eu acho que a habilidade para fazer o acesso venoso. Função É, venosa. eu acho que é algo assim imprescindível porque é tempo, né? Quanto antes a criança estiver funcionada, mais rápido vai infligir a medicação e antes a gente já tem um retorno. Então eu acho que a boa prática da punção, ou você ter aquela visão mesmo de olhar e falar, olha, não dá para mim, e chamar um colega o mais rápido possível para que o colega possa fazer, porque tem um colega mais experiente, tem um colega que vai estar apto tanto quanto você. E porque às vezes realmente uma questão de feeling, assim, você olha e fala, ah, não tenho certeza e eu não vou arriscar, porque se eu arrisco por puro capricho, por puro orgulho, eu vou furar a criança, eu vou gerar um estresse para a criança, eu vou gerar um estresse para os pais, aumenta o nível de insegurança dos pais com relação ao serviço hospitalar, porque se eu faço algo inadequado, eles não vão sair falando assim, ah, eu fui ali no hospital e a funcionária Vanessa fez isso. Não, eles vão levar o nome da instituição. Então, a gente tem toda essa preocupação, é muita responsabilidade. O nosso trabalho exige muita responsabilidade. Então, às vezes, a gente tem essa visão de que realmente, olha, não dá pra mim, esse acesso não dá pra mim, não tô sentindo segurança, eu acho que não vou conseguir de primeiro, eu prefiro chamar alguém que se habilite a fazer, porque quanto antes a criança for funcionada, melhor, e não precisa ser por mim. O importante é que a criança melhore e depois eu tenho outros cuidados, eu vou acompanhar essa criança de uma outra forma. A gente precisa, na enfermagem, ter
essa visão de união mesmo, assim, de saber quando pedir ajuda e que não tem problema pedir ajuda, não tem problema você tentar o acesso e não conseguir, não é isso que eu tô falando. Mas é que na pediatria é muito mais delicado. O estresse que é gerado por uma criança durante uma punção venosa é muito diferente para o adulto. Então, a gente tem essa visão também de que, olha, não tá dando para mim, então eu vou chamar alguém que possa fazer. Eu tô insegura, eu vou chamar alguém que tenha mais experiência. E eu faço isso sempre que eu acho necessário, sem problema nenhum. Isso que você falou é muito importante, Vanessa, até reforço isso na sala de aula, mas como eu sou a professora, né, a gente vai falando todo dia a mesma coisa, acaba um pouco diluindo a importância, mas ouvir de um profissional que está lá no dia a dia do pronto-socorro isso é muito relevante, que é o cuidado centrado no paciente. Ou seja, quando eu, profissional, reconheço as minhas dificuldades e coloco a segurança do paciente em primeiro lugar. Mesmo que para isso eu precise reconhecer de que eu não estou num bom dia ou ainda não tenho as habilidades necessárias desenvolvidas e solicito a ajuda de um colega que seja mais experiente, que esteja num dia melhor. Porque não se trata de mim, se trata do paciente. E isso Exato. não é qualquer profissional que tem isso bem desenvolvido, viu? Eu quero te parabenizar aqui ao vivo, em público, Obrigada. porque isso é muito. Colocar o paciente no centro do cuidado é uma habilidade profissional muito valiosa. Parabéns, tá bom? Obrigada. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta para a Vanessa, tá bom? Só escrever aqui no chat que eu repassarei para ela. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo aqui as perguntas que já haviam me mandado na caixinha. A próxima pergunta, Vanessa, é assim, ó. Como você lida com as emoções da criança e dos pais durante o processo de administração de medicamento? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa ter uma empatia, né? Eu preciso entender o emocional dos pais, como eles estão naquele momento, como eu já até mencionei, né? Eu dei alguns exemplos anteriormente, principalmente por eu trabalhar no noturno, tem um desgaste de todo o trabalho durante o dia, eles estão fisicamente esgotados, emocionalmente esgotados também. É muito ruim você ver o seu pequeno ali, a razão do seu viver, a pessoa mais importante da sua vida, não bem, e você não conseguir fazer nada a ponto de ter que trazer para que a equipe de enfermagem cuide. Tem pais que trazem as crianças pra gente, bebezinhos recém-nascidos de 3 meses, 20 dias, 1 mês e meio, 2 meses, que nunca precisaram. Tem crianças de 1 ano e meio também que nunca haviam precisado de fazer um acesso, de repente chega e já precisa internar, e tem que fazer acesso, tem que pôr JP, e aí a gente precisa coletar suave. E então, são vários fatores que geram um estresse muito grande nos pais. E a criança, além dela já ter também o próprio estresse, o próprio desgaste do mal-estar geral, porque ela já não consegue verbalizar, ela não consegue dizer tudo o que ela está sentindo. E aí junta, vira uma bola de neve, porque ela olha em volta, ela está num lugar estranho, com pessoas estranhas, pessoas olhando para ela, pessoas tocando nela, manipulando. E ela vê os pais também nervosos, ansiosos, inseguros. Então, eu acho que são múltiplos fatores que levam a todo esse estresse. Então, o que eu procuro fazer é sempre entender que não é comigo. Eles não estão nervosos comigo. O estresse deles não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha assistência, tanto que muitas vezes eles são grosseiros com a gente, eles são ríspidos, pouco colaborativos. E aí, no final da assistência, quando eles veem a melhora da criança, a evolução, quando eles acompanham o final do nosso atendimento, porque eu vou continuar dando assistência àquela criança, né? Eu vou funcionar, eu vou medicar, vou fazer a coleta, e eu vou continuar dando assistência, eu vou continuar dando respaldo, todo o respaldo que eles precisam. Então, no decorrer do atendimento do serviço, muitos pais vêm até nós e pedem desculpa, fala que, nossa, me desculpa, eu fui grosseiro com você, você foi ótima, me perdoa, eu tava nervoso, tava nervosa. A gente ganha abraço das crianças, beijo, chocolate, mimos que eles trazem pra gente. Eles às vezes vão lá até a lanchonete que tem e volta com um chocolatinho de madrugada como uma forma de gratidão, porque depois eles reconhecem que eles se exaltaram. Eu acho que o importante, assim, para nós, para todo profissional de enfermagem, é a gente entender que não é um processo fácil para eles também, né?
é que nós somos humanos, nós também temos aquela dupla jornada, mesmo quem não trabalha em dois trabalhos, sempre tem muitas outras responsabilidades, às vezes nós não estamos bem, mas é aquilo que a senhora falou, né? É o paciente no centro. Na enfermagem, nós temos um trabalho que é muito difícil, né? É um trabalho que exige muito da gente, porque nós temos que literalmente colocar todos os nossos problemas no bolso, mal-estar físico, emocional, e ali tentar tratar cada paciente como se ele fosse o único, porque de fato ele é, né? A gente sempre fala isso, ai, o seu paciente ele é o amor da vida de alguém. E isso é real, é verdade isso. Ele é o amor da vida de alguém. Aquela criança peralta que você viu correndo na recepção, que mostrou língua pra você, que te chutou, que não queria deixar o acesso, que estava brava com você, ela é a vida de alguém. Então a gente precisa ter essa empatia de não misturar as coisas. Eu preciso entender o que está acontecendo. Por que esse pai está assim? Não tem a ver comigo. A partir do momento que ele venha diretamente a você, que ele seja desrespeitoso diretamente a você, aí sim, aí você pode pedir licença, chama um colega, pede para um outro colega terminar a assistência para você, e também não tem problema nenhum. Se tiver algum pai com um problema pessoal com a minha pessoa, ou não se sentir confortável se for algo pessoal comigo, e eu souber, ele deixar explícito que ele não quer que eu faça, isso ainda não aconteceu. Mas se acontecer, para mim não tem problema nenhum. Eu encerro meu atendimento, peço licença para ele, chamo um colega e a vida segue, porque pronto-socorro é assim. É a vida que segue e daqui a pouco tem outra criança para medicar. Com certeza. Vanessa, eu fico ouvindo você falar e assim, é uma alegria, vem tanta coisa assim, passa um filme na minha cabeça, sabe? De ver a sua evolução profissional, né? Como você fala com segurança sobre aquilo que você faz. Mas eu queria colocar um ponto aqui na nossa live, que quem vai assistir depois, eu tenho certeza que vai ser uma mudança de chave mental. Porque você me trouxe duas habilidades que o profissional que trabalha no pronto-socorro infantil precisa ter. A primeira é uma habilidade técnica, que é a punção venosa, numa criança, né, que tem toda a rede vascular, toda a anatomia diferenciada, não dá para comparar com o adulto. E o segundo é uma habilidade comportamental, que é a empatia, para entender todo o processo que a criança, seu acompanhante, seu responsável está vivendo. Então, punção venosa e empatia. Mas, durante o processo de formação, os estágios de pediatria são bem restritos quanto a você praticar punção venosa no paciente pediátrico. E também nós não temos muitas oportunidades durante o período de formação de desenvolver essa empatia. São coisas que a gente não nasce pronta, a gente precisa treinar para ficar expert. Como foi para você? Né? Como foi o seu estágio de pediatria? Você saiu com essa habilidade técnica desenvolvida de punção venosa? Se não, como você conseguiu desenvolver essa habilidade? E a habilidade de empatia, você conseguiu desenvolvê-la durante o período de estágio, durante o período de formação, ou foi ali também na rotina do pronto-socorro? Muito, muito legal a senhora tocar nesse ponto em relação ao estágio, tá? Eu acredito que não seja só comigo. Quando eu converso com outros colegas da área, a gente percebe essa mesma deficiência, uma carência mesmo que nós temos no período de estágio, independente de ter sido pré ou pós-pandemia. Na pediatria, eu nem sequer pisei os pés, não tive essa oportunidade. Fiz muito estágio em clínica médica, mas pouco de medicação, nada de medicação endovenosa e algumas poucas medicações intramusculares, tá? Então, alguma das habilidades de punção eu adquiri no período da UBS, que nós fizemos ali, se eu não me engano, foram 10 ou 15 dias de estágio na UBS. Tinha uma escala para ficar na sala de coleta. Então, o período que eu fiquei na sala de coleta, eu procurei aproveitar bastante. Mas em relação à pediatria, essa habilidade eu precisei adquirir e estou adquirindo ainda na prática, na própria pediatria. E assim, a gente precisa ter um autocontrole emocional, porque às vezes eu não tenho ninguém para chamar e só tem eu ali, eu preciso ir. Eu preciso usar tudo que eu sei de técnica, ter calma, passar a segurança para os pais e enfrentar. Então, muito da enfermagem a gente aprende assim, fazendo mesmo. Então, eu gostaria de falar para você, aluno da enfermagem,
Você que está fazendo seu estágio, que acha que seu estágio está carente, não fique preocupado. Infelizmente, é uma deficiência que nós temos e não é no colégio que nós estudamos, é geral, porque o campo de estágio é mais restrito, porque eu vejo assim, ó, na pediatria existe, como nós já falamos, né, uma delicadeza muito grande. É difícil para os pais confiar a vida dos filhos para um profissional formado. Imagina para um estagiário, né? É muito complicado isso, gente. Então eu também entendo. Porque eu, como mãe, hoje eu vejo que às vezes eu levo a minha filha no pronto-socorro e as colegas não conseguem funcionar a minha filha, que para mim tem um acesso facílimo. Já aconteceu de eu levar a minha filha na assistência e eu precisar funcionar a minha filha para ela tomar medicação. Não tem problema nenhum. Mas assim, então eu me coloco no lugar dessa mãe. Não é fácil, né? Então o que nós precisamos ter? Você precisa ter força de vontade, você precisa desejar aquilo, você precisa gostar daquilo, tá? Antes de fazer o auxiliar de enfermagem, eu fui pedagoga e isso me ajuda muito nessa questão do relacionamento com os pais, tá? Essa questão do diálogo com os pais, de poder acalmá-los, de poder tranquilizar a criança. Eu gosto de falar com a minha criança que é maiorzinha, explicar o procedimento para ela. Eu explico para os pais, depois eu explico tudo de novo para a criança de uma forma simples que ela possa entender. Tem que ter uma parte lúdica, a gente tem que estar ali com o espírito um pouco mais leve, a criança tem que sentir que você está confiante também, tem que estar leve, não precisa estar, a gente não pode estar muito tenso. Mas infelizmente o estágio ele não vai preparar a gente para tudo. Não importa qual é a área que você esteja fazendo de estágio, sempre alguma coisa vai ficar, porque não tem tempo suficiente, ou porque o hospital não tem a demanda de um setor específico, né, para que você tenha o acesso, como na pediatria. A gente tem pouco acesso, a gente não tem muito acesso a pronto-socorro durante o estágio, nem todo mundo teve acesso a pronto-socorro. Quem estuda à noite, que vai fazer o estágio à noite, até na clínica médica, fica muito limitado, porque às vezes quase não faz medicação, não faz um banho. Então, essa deficiência vai ficar mesmo, e infelizmente é algo que nós vamos ter que sanar já na experiência profissional. Então, sejam sinceros no processo seletivo de vocês, falem a verdade, não tenham vergonha de falar que vocês não viram, que vocês não aprenderam. Quando eu passei no meu processo seletivo, eu falei a verdade, falei, olha, eu sou recém-formada, apesar da minha idade, já não sou mais jovem, eu sei que tem aí, né, a meninada aí de 18, 20 anos. Deus abençoe vocês que estão chegando na enfermagem agora. Eu não tive esse privilégio, estou começando já muito depois. E eu fui muito sincera, sempre falei, olha, isso eu sei, isso eu não sei. E eu não sei, eu preciso de ajuda. E a gente não pode ter orgulho. Na enfermagem, nós não podemos ter orgulho. A gente não pode ter receio de falar o que não pode, o que não sabe fazer. Diga que você não sabe fazer, que você não está apto a fazer, que com certeza vai ter um colega mais experiente, ou vai ter uma enfermeira que vai vir te auxiliar, alguém vai vir te auxiliar naquele procedimento para que você esteja apto posteriormente. Então a gente tem que ter muita sinceridade. E é muito de perfil também. Tem gente que tem habilidades que poderia trabalhar na pediatria, mas não gosta de pediatria. Então tá tudo bem também. A enfermagem ela tem um campo gigantesco de áreas que a gente pode atuar. Então seja sincero com você também. Se você não se adapta, se você não se identifica, eu amo a pediatria. Quem não gosta de pediatria, fique à vontade para trabalhar no adulto, na clínica médica, em outros setores. Mas sejam sinceros, principalmente com vocês, porque já é cansativo, já tem um estresse emocional, já tem um desgaste para nós que gostamos. Imagina se você não gosta. Então, assim, não vale o sacrifício. Mas sobre o estágio, infelizmente é isso. Nós vamos ter que aprender na prática, com muita humildade. Eu, graças a Deus, sou muito privilegiada. Eu estou numa equipe que todos os profissionais são bem antigos. Eu tenho colegas que já estão para se aposentar. Então, eles puxam muito a minha orelha ainda. Eu aprendo muito com eles todos os dias. Eu acho maravilhoso. Eu sou grata. Para eles, eu já não sei como que é, né? Me ter na equipe, porque às vezes eu preciso de ajuda. Mas, para mim, que estou entrando, sempre agradeci muito a Deus, porque eu tenho muitos colegas experientes que podem me auxiliar. Então, seja honesto com você. Se você sabe fazer, você sabe, você faça. Se você não sabe, peça ajuda e você vai aprender. Tudo ali está ali para você aprender. Nós estamos aptos a aprender qualquer coisa, desde que você queira aprender. Se você achar que não dá para você, também não tem problema nenhum. Fala que não dá, pede para sair e arruma outro. Vanessa, só um feedback aqui para você. A Gisele Batista, ela escreveu assim, ó, entregaria minha filha para ela de olhos fechados.
tá bom? Ai, obrigada. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Com certeza eu cuidaria da sua filha como eu cuido da minha. Não tenha dúvidas de que eu cuido de todas as minhas crianças com muito carinho. Cuido das minhas mãezinhas também com todo carinho, viu? Muito obrigada. Indo aqui, então, para as principais perguntas, existe uma abordagem específica ou técnica para garantir que a administração de medicamentos intravenosos ou medicamentos orais seja feita de forma mais eficaz e mais segura? Existe uma técnica específica na pediatria que seja diferente do adulto? Ah, existe, principalmente na pediatria, né? Para fazer a intramuscular, nós precisamos que os pais consigam imobilizar a criança. É praticamente uma contenção mecânica, tá? Eles precisam segurar a criança de uma forma firme. Tem um posicionamento que nós pedimos para colocar a criança entre as perninhas, com o corpinho virado para o lado que for mais confortável para o pai e para a mãe, de forma que ele consiga ficar com o bumbum exposto, com o glúteo todo exposto, e que ele não consiga movimentar o quadril nem a coluna, porque quanto menos essa criança se movimentar, menor o perigo que nós temos de que machuque, de que lesione a região, né? Então é muito importante essa contenção. Até às vezes a gente pergunta, pai, você consegue segurar? Mamãe, a senhora consegue segurar? Precisa de ajuda? Se ela não conseguir, não tem problema nenhum. Vem um outro colega, na presença dessa mãe, faz essa contenção para que seja feito da maneira mais segura possível, porque não é algo que a gente possa fazer rápido, correndo, porque a criança está se movimentando. Não é seguro. Não é seguro para a criança, não é seguro para os pais e nem para nós. Então a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. É desagradável, é uma contençãozinha que incomoda a criança, ela tá ali agitada, nervosa. Eu evito deixar que a criança me veja preparando a medicação. Eu não gosto que ela veja a agulha, eu não mostro a agulha para ela. E aí eu sempre peço para os pais, eu oriento os pais de como deve ser feita essa contenção, para que eles façam, para que a gente tenha um resultado mais favorável no pós-medicação, né? Para que não fique roxo, para que não fique muito dolorido, porque não corre o risco da gente ter um outro problema de acabar perfurando a criança no local errado, se machucando com a agulha. E na medicação viral, principalmente se for líquida, né? A gente pede pra mãe, se não tiver segurança de fazer com um copinho, fazer com a seringuinha. Evitar fazer aquilo de jogar a medicação de uma vez com a criança muito deitada, porque a criança pode broncoaspirar. Então a gente pede para não deixar a criança totalmente deitada, deixa a criança um pouquinho inclinada, oferta para ela a medicação e observa. Infelizmente tem criança que vai cuspir mesmo, a gente faz muita dipirona, né, VO, muita dipirona amarga, nossa dipirona é aquela, a dipironinha amarga mesmo, que tem nem adulto que consegue tomar. Então, se a criança não consegue, não tem problema. A gente vai voltar no médico, ele vai trocar a medicação, vamos fazer um ibuprofeno, ou se necessário for, faz uma intramuscular. Mas precisa ter esse cuidado. Né? Na pediatria nós não fazemos medicação com comprimido. Então, ou ela é líquida, né, que é o Tilenol, o ibuprofeno e a dipirona, que nós fazemos via oral, Predicin, que é via oral também, ou é intramuscular. A única coisa que nós temos que é no comprimidinho é o Ronal, mas ele é aquele que dissolve, né? Que ele é sublingual, que a criança a gente coloca debaixo da língua da criança, ela dilui com muita facilidade, então ela não tem perigo. Para quem está vendo a live, eu não sou da área pediátrica, estou assim como vocês aprendendo aqui com a Vanessa como fazer essas medicações. E eu vejo, Vanessa, principalmente na medicação endovenosa, que faz uma talinha na criança. É uma técnica? É opcional? Como é que funciona essa talinha quando vai fazer a punção periférica? É necessária? São todos os casos? Não, nós sempre colocamos, tá? Nós sempre. É um protocolo nosso. Eu não sei se outras instituições fazem, mas eu acredito que fazem também. Lá nós usamos um material que se chama Coban. Eu nem pensei, podia ter pego um pedacinho para mostrar para vocês. Ele gruda nele próprio, mas ele é fácil de tirar. Ele ajuda na imobilização, na estabilização do acesso, porque a criança ela se movimenta bastante. É um dos motivos pelos quais nós evitamos a punção venosa nas fossas cubitais, que é essa região aqui do bracinho, para quem não é da área, né? Aqui é a fossa cubital, onde a gente faz muito acesso no adulto. Até no adulto, viu, Pro? Vou falar a verdade, eu evito. Eu gosto de fazer bastante acesso no antebraço para deixar a fossa livre. Principalmente quando é aquele sorão grandão para hidratar 1 litro, meio litro de soro. Eu gosto de fazer
do antebraço para o meu paciente ficar com a dobra do braço livre. Mas na pediatria isso é imprescindível, porque a criança se movimenta muito. Então aí a mãe tem aquela questão, né? Além de todo o quadro, de ter que cuidar da criança em toda aquela situação, ainda tem que vigiar o acesso para que a criança não arranque. Tem criança que nem liga, que depois que nós funcionamos, ela nem dá bola. Mas tem criança que ela passa o período inteiro de assistência tentando arrancar o acesso. Então a gente faz uma proteção, a gente brinca, fala para eles que é uma luvinha especial. A gente geralmente funciona na região do dorso da mão, para eles movimentarem os dedinhos e movimentar a mãozinha sem atrapalhar muito. E nós colocamos o cobanzinho, porque ele ajuda na estabilização do acesso e ajuda também na distração em relação à criança, porque ela não vê agulha, né? É uma segurança que nós temos, porque aí para ela tirar o acesso, teria que tirar o coban para poder tirar o acesso. Então é uma proteção mesmo que nós utilizamos para manter esse acesso venoso pérvio o mais tempo possível, porque ele é ouro para nós. Tá bom. A minha próxima pergunta seria: quais são os sinais de alerta mais importantes que você monitora na criança em estado crítico, especialmente na hora de administrar o medicamento? Né? Quais são os sinais de alertas que você precisa pesquisar, avaliar, observar com mais critério quando você vai administrar medicamentos, principalmente nas crianças mais críticas? Frequência respiratória. É algo que a gente sempre observa com bastante atenção, porque às vezes a criança tá bem e durante a medicação ela fica dispneica e ela rebaixa muito rápido. Gente, na pediatria, vocês não têm noção, assim, realmente não é um adulto pequeno. A criança ela tem muita, muita fragilidade. Então a criança que vomitou bastante, a criança que já está com quadro de diarreia de 2 dias, ela desidrata muito rápido. Então, tudo na criança a gente precisa observar, né? Mas essa questão da respiração, a gente pega muita criança no período noturno com problemas de bronquiolite, né? Com bronquite, com asma. Então, são muitas crianças que já têm já uma patologia relacionada ao trato respiratório. Então, a gente observa muito a frequência cardíaca, observa se a criança está fazendo uso de musculatura acessória para respirar, afundamento de fúvula, né? Baixamento de asa de nariz, a coloração dos lábios, a mãozinha. Às vezes o estresse, né? Dependendo da criança, dependendo da sensibilidade da criança durante a punção, a criança às vezes ela tem uma dispneia gerada ao estresse ali do acesso venoso. Então a gente precisa de imediato assim ofertar para a criança uma melhoria de respiração. Quando é uma criança que não tem patologia, já uma patologia prévia, a gente suspende o procedimento se for necessário, pede para a mãe levantar essa criança, ver se essa criança calma, né? Às vezes oferta uma aguinha, ver como que ela vai ficar. E em outros casos já oferta o O2 e já pede uma reavaliação médica. Febre também é uma outra coisa muito importante. Então, toda criança que chega com temperatura de 37,8 ou mais, essa criança é medicada para febre imediatamente. E mesmo depois do estar dela medicada, quando ela entra pra gente para fazer o acompanhamento, a medicação endovenosa, para tratar de fato outras coisas, nós conseguimos ainda ter um olhar de atenção para essa criança em relação a isso. Então a gente pede para a mãe não cobrir, não colocar muito agasalho. Ah, que essa criança está agasalhada, tira as blusas, se possível, tira a calça, porque a gente não pode deixar essa criança ter uma hipotermia muito importante. Então, essa questão da febre, da frequência respiratória para a gente são 2 sinais de alerta importantíssimos. Nossa, Vanessa, você falando, eu tô aqui, né, que eu não tenho expertise pediátrica, eu tô aprendendo aqui junto com o pessoal. E eu sempre na sala de aula, durante a administração dos cursos, eu sempre falo essa frase, né? Que a criança, ela não é um adulto pequeno e que a criança ela é muito complexa. Então, geralmente no adulto, a gente se preocupa com outras especificações, né? Na criança, essa questão da perda de líquido sensível e insensível parece que realmente é um fator muito determinante, né? Muito, muito, porque a criança ela rebaixa muito rápido. Tem criança que ela tem um quadro de 3, 4 episódios de vômito e ela já chega pra gente extremamente desidratada. Então é algo que os pais precisam ter uma atenção, porque muitas vezes eles esperam melhorar, ou vai fazendo aquele chazinho caseiro.
eu não estou dizendo para vocês que não pode fazer, não é isso, mas tenha uma atenção especial. Tá vendo que os episódios de vômito estão repetitivos? Tá vendo que a criança tá ficando mais quietinha? Ela brincar, é uma criança muito ativa, que brinca muito, que corre, ela vomitou, ela tá ficando mais quietinha. Procura uma unidade de saúde, porque realmente eles desidratam muito rápido. E aí depois dificulta até para fazer o próprio acesso venoso, que já é uma das coisas que nós temos maior dificuldade na pediatria, né? É um dos maiores desafios para nós. Então, a criança desidratada dificulta o acesso, dificulta na coleta. Às vezes, a criança chega para nós tão desidratadinha que a gente faz o acesso para infundir o sorinho, para depois ter que fazer um novo furinho para fazer a coleta de exames, porque na primeira a gente nem conseguiu coletar. Porque o sangue ele não flui normalmente com a criança desidratada. E aí acaba gerando mais esse transtorno, né? Principalmente para os pais. Às vezes a criança nem tá tão debilitadinha que ela nem se importa tanto, mas os pais ficam muito desconfortáveis com essa situação. Então, aí a criança fica mais tempo no pronto-socorro, porque geralmente nós fazemos tanto no adulto quanto no infantil, né? No mesmo acesso nós já fazemos a coleta e infundimos a medicação. Então, enquanto a criança está tomando a medicação, o exame dela já está no laboratório e está correndo resultados, está correndo reavaliação médica. Quando isso não é possível, a mãe passa ainda mais tempo no hospital. Quando precisa fazer uma coleta de urina, que a médica considera que é algo muito importante, e a criança está desidratada, muitas vezes nós precisamos passar a sonda na criança. Então vai passar aquela sondinha de alívio, que é um procedimento que tem que ser estéreo, tem que ser feito com muito cuidado, é um procedimento muito evasivo. Ele acaba colocando a criança em riscos, né, de contaminação da região dos rins. Então, tem que ser conversado com os pais com mais cuidado a respeito do procedimento, ver se eles autorizam, se não autorizam. E aí já gera todo um estresse, um desgaste, principalmente de tempo, né? Aquela mãe que quer ficar no pronto-socorro por volta de 2 horas, que já não é pouco tempo, ela acaba ficando 3, 4 horas no serviço de atendimento e é complicado. É bem complicado mesmo. E a criança, ela demora, ela rebaixa com bastante facilidade e ela demora um pouquinho mais para responder a soroterapia. Também não é como o adulto. O adulto, ele toma lá 500 ml de soro, ele levanta e vai jogar bola. A criança Sim. não. A criança, ela ainda volta mais debilitadinha, às vezes nauseada, às vezes assustada. Então, precisa ter um carinho assim especial para uma atenção para esses pequenos aí, porque senão a gente depois tem que ficar de cabelo em pé para arrumar a bagunça toda. Vanessa, chegou uma pergunta aqui, Regina Mesquita Lima, tá bom? Eu quero deixar um beijo aqui para você, tá bom? Vanessa, ela perguntou assim, ó, Vanessa, qual foi o seu maior desafio numa ocorrência na pediatria? Acontece intercorrência? Sai as coisas fora da rotina? Qual foi o seu maior desafio? Como você resolveu? Olha, graças a Deus, de sair fora da rotina, assim, ainda não aconteceu. Não tive nenhuma experiência em relação a isso. Regina, quero agradecer a sua participação, a sua pergunta. O meu maior desafio foi a entrevista de dia, quando eu recebi a minha primeira criança, que estava tendo uma crise convulsiva. Eu tinha acabado de entrar na pediatria, eu ainda estava na época sendo treinada pela dona Helena. Eu tinha, sei lá, nem 10 dias de pediatria ainda, gente. E aí chegou um bebezinho tendo crise convulsiva e era a primeira crise convulsiva dessa criança. Então, a mãe estava muito nervosa. Nós precisávamos de fazer um acesso de imediato. Tinha que fazer a oferta de A2, né, que são prioridades. A oferta de A2 e o acesso de imediato para infundir a medicação, para tranquilizar essa criança e interromper essa crise. E eu fiquei muito assustada. Eu lembro que eu fui pegando o catéter de A2, fui ofertando o A2, a dona Helena foi pegando o acesso e a mãe ali em cima, dificultando muito o trabalho, porque ela estava, tadinha, desesperada. Ela entrou correndo com a criança, entrou direto na pediatria, entrou colocando a criança na mesa e ela chorava e tremia quase tanto quanto a criança. Eu não sabia se eu ajudava a dona Helena a segurar a criança, se eu tirava a mãe. Eu acabei optando por tirar a mãe para a dona Helena conseguir fazer a punção. Mas depois que tudo passou assim, que a ficha foi caindo, que eu pensei, meu Deus, né? Graças a Deus passou. Mas foi um momento assim de muito estresse para mim. Foi a primeira vez que eu tinha visto uma criança tendo crise convulsiva, porque eu nunca tinha visto também. Pediatria também foi algo muito novo para mim e algo que nem
eu esperava que um dia eu fosse atuar na área da pediatria. Quando eu via no curso, eu pensava, meu Deus, pediatria eu já sei que eu não quero. Eu virava para Rê, que era a minha dupla Rê. Eu não sei onde eu vou parar na enfermagem, mas eu já sei que pediatria não é a minha praia. Olha só, né, o que Deus faz com a gente. Pediatria. Então, essa ocorrência, assim, esse dia foi algo que me marcou muito. De ver o estresse da mãe, de ver o estresse de toda a situação, de ter que pensar rápido. Foi quando eu tive que realmente despertar assim para a realidade. Olha, é isso mesmo que você quer? Você está disposto a ter que passar por isso e a ter que ver isso mais vezes, porque nós vimos isso, né, muitas vezes. Quando é um pai que já está acostumado, porque já é alguma patologia da criança que causa essas crises, os pais eles chegam mais calmos, mais tranquilos. Mas sempre que é a primeira vez, os pais estão muito agitados, muito nervosos. A gente precisa ter esse cuidado, essa cautela, de não ser brusco, não ser grosseiro com os pais nesse momento, né? Porque é um momento muito delicado. A criança está ali em risco iminente e os pais estão vendo esse risco. E aí o estresse é muito maior do que o estresse de uma febre, de um estresse de um vômito, né? A gente vê que é algo que precisa ser feito de emergência. Então essa foi a primeira ocorrência que me marcou. Depois disso, graças a Deus, até hoje tem outras ocorrências como essa. Hoje eu me sinto muito mais preparada para atender tanto o pai quanto a criança. Mas esse primeiro momento, assim, para mim, foi algo, assim, muito impactante. Vanessa, quais são as principais medicações que você administra no pronto-socorro, assim, no seu dia a dia? Quais são aquelas, assim, você fala assim, ai, Andréia, sempre tem essas. Quais são, assim, só para exemplificar mesmo? Salbutamol, que é o sprayzinho, né, do Aerolim para fazer os puffzinhos. Todas as noites, sei lá, pelo menos umas 10 crianças por noite, no mínimo, fazem os puffzinhos de salbutamol com espaçador. Muita medicaçãozinha via oral, porque a criança ela chega durante a triagem, é identificado que essa criança está com febre, né? Tá com temperatura de 37,8 ou superior a isso. Então essa criança volta, vem para mim, é feita a medicação antes de passar de fato em consulta. Então a gente pega a ficha dessa criança, leva para a médica prescreve, ou o médico pediatra que tiver, prescreve a medicação, geralmente a dipirona. Muito raramente eles fazem um Tilenol ou um ibuprofeno. O Tilenol, geralmente, eles fazem quando a mãe já tinha dado a dipirona em casa, no período inferior a 6 horas. E aí a gente faz essa medicação via oral, então é muita dipirona, muito Tilenol via oral, e muito salbutamol, e muito Predicin também, aquele Predicin 0,3%. A gente faz bastante ele também, via oral na seringuinha para as crianças, para melhorar a questãozinha da tosse, né, da respiração, saturação baixa. Então a gente faz o Predicin e o Aerolim. Então, a Aerolim é rotina, é o que é muito feito no pronto-socorro infantil. Tá bom, Vanessa, já encaminhando para o finalzinho da nossa live, tá uma delícia, mas o tempo passa muito rápido quando eu estou conversando com você. A gente vê Obrigada. o brilho nos seus olhos, o amor que você tem pelo paciente da PET, mas a gente tem que ir caminhando, tá bom? A próxima pergunta é alguém que está começando na enfermagem e quer se especializar no atendimento pediátrico, principalmente um conselho relacionado ao preparo e administração das medicações. Não fazer com pressa. Não tenha pressa na pediatria. Por mais que seja um pronto-socorro, por mais que a gente tenha uma demanda puxada, a gente sabe que tem muitas outras crianças ali precisando de atendimento, não dá para fazer correndo. A dosagem, a miligramagem é muito pequena, é baixíssimo, então precisa de ter uma atenção. Infelizmente, a gente vê às vezes ainda casos que o colega se distraiu, fez uma dosagem errada, a criança teve sequelas ou acabou evoluindo a óbito. Gente, é muito grave. A pediatria não é com PS adulto. Então, a reação alérgica na criança pode levar essa criança ao óbito muito rápido. Então, tem que ter uma atenção assim redobrada na pediatria. Fez a medicação na criança, observa, não é igual adulto que a gente fala para ele, olha, se precisar toca a campainha, se precisar toca a campainha. Não, com a criança isso não funciona. A gente precisa olhar. Às vezes a criança está ali em observação com os pais, rebaixando com um cateterzinho no nariz, a criança tira o catéter, o pai está cansado, a mãe está cansada, eles cochilam, eles se distraem com o celular.
Eles não observam quando você vê a criança já está saturando 85%, 87%. A pediatria, ela exige da gente uma atenção especial e principalmente essa questão da medicação. Sempre, sempre, sempre faça dupla checagem. E não faça correndo. Faça, demora ali um tempinho mais na medicação, agiliza o atendimento, depois numa troca de leito, depois na limpeza concorrente, depois você consegue tirar esse tempo fazendo a medicação via oral, um aerolim, mas na medicação, principalmente endovenosa, tenha bastante atenção, porque depois de feito, é muito complicado a gente desfazer o que já está feito, né? Então tenha esse cuidado, assim, tenha esse feelingzinho, assim, de entender que eles são sensíveis, eles são delicados e eles precisam de uma atenção especial. Vanessa, eu quero agradecer demais o tempo que você disponibilizou aqui para compartilhar de forma gentil com a gente. Eu quero agradecer, assim, dizer que eu estou muito orgulhosa de ser a sua enfermeira professora, de ver a profissional de excelência que você se tornou numa área tão específica, de ver o seu amor pela enfermagem, pelo seu paciente pediátrico, e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu quero agradecer a cada colega que entrou para assistir a live, cada colega que vai assistir posteriormente, porque a gente sabe, a rotina é corrida, hoje é um sabadinho à tarde, está todo mundo na correria, ou cansado, ou descansando, ou fazendo alguma coisa. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, agradecer o carinho de quem participou. E dizer para vocês, gente, que a enfermagem é uma missão de vida. Não é um trabalho como o outro, né? Eu tenho uma frase que as pessoas usam muito contra nós, né? Enfermagem por amor. Não, não é enfermagem por amor, é enfermagem com amor. Eu todas as noites deixo a minha filha, a pessoa mais importante da minha vida, em casa, para poder cuidar do seu pequeno, da pessoa que é a mais importante da sua vida. Então, eu preciso gostar do que eu faço. O profissional de enfermagem, ele precisa ser sensível, ele precisa ter essa empatia. Nós trabalhamos com pessoas doentes, pessoas que estão precisando de ajuda. Nós trabalhamos na reabilitação das pessoas, às vezes no conforto, dependendo do setor, né? Para dar aquela dignidade para a pessoa. Então, não tem nenhuma área da enfermagem que a enfermagem não seja fundamental, necessária e importante. Então, eu quero deixar o meu abraço à minha eterna pro Andréia. Hoje ela fala que ela não é mais a minha pro, né? Só a enfermeira Andréia, minha amiga Andréia. Mas eu quero agradecer não só pela ajuda durante a minha formação, mas hoje pelo suporte, pelo acompanhamento, por poder estar hoje vendo, né, o retorno de tudo aquilo que nós construímos juntas. Obrigada por valorizar a profissional que eu sou hoje. Ainda estou aprendendo, aprendo todos os dias. Quero agradecer a todos vocês e mandar um abraço especial para todos os meus colegas da enfermagem, independente do setor, independente da categoria que vocês estejam. Pedir a vocês que não se esqueçam do porquê vocês escolheram a enfermagem, mesmo apesar do estresse, do desgaste do dia a dia. Tem pessoas do outro lado que precisam de nós somos necessários. Então não se esqueça de que você é muito importante. Você é muito necessário. E quando você não estiver bem, procure ajuda também. Às vezes pedir ajuda é um ato de nobreza, né? A gente às vezes é forte quando aprende a pedir ajuda. Aproveitando agora o gancho do Setembro Amarelo, nós temos na nossa área um número muito grande de profissionais cansados, sobrecarregados. Nós trabalhamos todos os dias com uma desvalorização muito grande, condições de trabalho muito difíceis. Então, gostaria de dizer a cada um de vocês que nós precisamos também de cuidado. Quem cuida precisa de cuidado e peçam ajuda sempre que vocês acharem necessário. Não se sintam intimidados, não sejam orgulhosos, não tenham vergonha de pedir ajuda. E é isso. Um abraço e um beijo para todos vocês. Foi um prazer participar dessa live. Muito obrigada, Andréia. Foi uma experiência maravilhosa. Muitos elogios para você aqui na live. Você é maravilhosa, você é 10. Parabéns, Vanessa. Pessoal, ela realmente é muito maravilhosa e é minha aluna e minha amiga, né? Então, até a próxima. Um grande beijo, excelente sábado. Tchau.